Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma nuvem de palavras, tá? Uma nuvem de palavras é uma coisa mais ou menos assim, ó. Essa nuvem aqui de palavras. Que palavras vão ser essas? Vão ser as palavras dos títulos dos pedidos publicados em 2022, tá? Então, como vamos montar isso? Bom, primeiro eu preciso pegar os dados dos títulos dos pedidos. Isso tem um arquivo aqui que eu vou deixar aqui nesse site, cientistaspatentes.com.br, relatórios, tá? Você entra nesse site e aqui tem dois arquivos. Tem esse é o título.sql, ele é um arquivo com todos os títulos de todos os pedidos desde 1990. O problema é que esse arquivo aqui está muito grande e o site bloqueia por questão de segurança. Eu ainda não consegui contornar isso aqui. Então eu criei um arquivo menor, só com os títulos dos pedidos de 2022, tá? Então você vem aqui com o botão direito e dá salvar link como. Salvar link como, aí você salva lá na pasta que for aí, downloads, e você vai ter o arquivo lá, .sql na sua pasta. Depois você vem aqui no PHP MyAdmin, você vai entrar, clicar aqui na nossa base de produção, né? E aí você vai importar. Importar, você vai puxar aqui, ó, escolher o arquivo. Pega aquele arquivo lá, título 2022, que você acabou de baixar. Ele é um arquivo pequeno, 3 MB, tá? Aí abre esse arquivo e depois você importa, tá? Eu não vou clicar aqui, mas quando você importar, ele vai criar essa tabela aqui. A tabela título 2022. O que essa tabela tem? Ela tem os números dos pedidos publicados em 2022 e o título do pedido, tá? Ao todo são 24 mil pedidos. Pedidos publicados, não são pedidos depositados, são pedidos publicados em 2022, tá? Isso até 22 de dezembro. Ainda não tem a última revista do ano. Está faltando uma revista do ano. Então aqui temos essa tabela publicados, título 2022. E nós temos a nossa tabela, arquivado XML, que é a tabela que carrega as revistas, né? Os despachos das revistas. Isso está lá no GitHub. Essa tabela daí, ela está lá no GitHub. Você vai lá no GitHub, Antônio Abrantes /patentes, e você vai ver que tem aqui um arquivo que se chama arquivado xml.sql. Então você vai salvar toda essa pasta aqui, ó, aperta em code, dá download zip, você vai baixar todos os arquivos que tem aqui e depois você pega esse arquivo e faz o import lá no php-admin, da mesma maneira que você fez o import do título 2022. Ele vai criar a pasta arquivados XML. Ou se você vem carregando as revistas toda terça-feira, você deve estar com a pasta atualizada. Aí você vai me perguntar, mas por que você não colocou o título.sql no GitHub também? Por que não botou? O problema é que o GitHub ele é um repositório para programas, não é para ficar carregando arquivo, muito menos arquivo grande. Então esse arquivo título.sql já estava com 100 MB. Então ele fica grande aqui. Então ele já não me deixou carregar aqui, tá? Por isso que eu tive que partir para essa alternativa aqui, colocar na minha pasta pessoal aqui. Porque ele já começou a me trazer uma limitação aqui no GitHub. GitHub é para código, não é para ficar carregando dados, né? Senão eu vou estourar aqui a conta aqui do GitHub. Então, por causa disso é que ficou do outro lado, tá? Então, carregados essas duas pastas, eu vou ter os duas tabelas, arquivado XML com os despachos de 2022 e a título 2022 com os títulos dos pedidos de 2022. Tudo bem. Então, nós temos aí essas dois arquivos. E depois você vai no GitHub e pega o nosso arquivo em Python, que vai fazer a nuvem. Esse arquivo, ele se chama Sinergias 8, tá? Então você vai lá, como você já fez a cópia do download zip, né? Você vai lá,
acha o synergias8.ypnb, sei lá, um arquivo aí de Python, e depois você vem e copia para a pasta do teu Python. No meu caso, a minha pasta, ela fica aqui em usuários OTMI. Aí eu copiei para cá, ó, synergias8ipynb. Quando eu entro no meu Python, na página de entrada do Python, ele já vai aparecer aqui, ó, Sinergias 8. Aí eu cliquei nele e ele já abriu aqui para Sinergias 8. Então, esse é o meu arquivo que vai criar a nuvem. Então, vamos lá, vamos fazer rapidamente aqui como é que funciona essa questão da nuvem aqui. Bom, primeiro eu vou ter que instalar um bloco. E para isso eu vou dar esse arquivo aqui, pip install word cloud, que é o que vai gerar a nuvem, tá? Eu só preciso fazer esse pip install uma vez só. Quando você carrega, aí das próximas vezes que você abrir o Python, ele já vai ter a biblioteca word cloud já carregada. Depois eu vou dar um pip install nltk. É uma biblioteca para contar palavras. Por quê? Porque na minha nuvem eu não vou pegar todas as palavras que tiver lá. Eu quero que represente as mais que tiverem maior ocorrência. Então eu preciso ter um contador de ocorrência. Essa biblioteca me permite fazer isso, tá? Aí feito isso, eu vou dar os imports dessas bibliotecas todas aí, tá? Dá os imports e finalmente chego no primeiro comando, que é conectar na base de dados. Primeiro eu vou ter que conectar na tabela, lá da tabela título 2022, né, para pegar os títulos, né? Então eu vou ter que me conectar na base MySQL. Então esse comando aqui, eu dou run, né? E ele vai executar a conexão com a base de dados, tá? Aí vemos as rotinas. Aqui eu tenho várias rotinas. Eu não vou explicar aqui as rotinas, senão vai ficar muito grande o vídeo. Essas rotinas são rotinas para eu remover a pontuação do texto, porque no texto eu pego um texto, que é o título, né? Eu pego o título de uma patente. Eu quero eliminar vírgula, eu não quero que ele conte vírgula. Eu quero eliminar ponto de exclamação, til, tudo isso eu vou eliminar. Então ele vai ter uma lista aqui, nessa lista aqui, ele vai ter uma série de símbolos aqui que ele vai substituir, tá? Nessa função re.sub, substitua os elementos que aparecem nessa lista por espaço em branco. E aí, depois substitua 2 espaços em brancos por 1 espaço em branco. Por quê? Porque vamos supor que eu tenha vírgula, espaço em branco. Ele trocou a vírgula por 1 espaço em branco. Aí ficou 2 espaços em branco. Por isso que eu tenho esse comando aqui, texto alterado.replace, 2 espaços em branco para 1 espaço em branco. E depois eu retorno já sem a pontuação. A mesma coisa eu vou ter para os stop words. Stop words, eu vou usar aquela palavra, aquela biblioteca que é o NLTK. Essa biblioteca, ela me dá uma função chamada stop words, né? Que eu configuro primeiro para puxar as palavras stop words em português e depois eu filtro as palavras. Eu filtro as palavras para que não tenha essas stop words. Então, essa rotina daqui, você dá um texto para ela, ela elimina os stop words. Então, se tivesse um texto, João foi à feira, só vai ficar João foi, o A vai eliminar, feira e fica. Entendeu? Então, ele vai eliminar algumas palavras aí. De, da, por, tudo isso ele vai ser eliminado. Remover hífens também, remover algarismos, remover... então, essa minha rotina, remover caracteres, é que ela vai fazer tudo isso, ou seja, ela vai chamar remover pontuação, remover hífens, remover algarismos, tá? Então, como é que vamos... Essa é a primeira parte, né? A primeira parte é de tratamento do meu texto, antes, provavelmente, de fazer a contagem. As rotinas de contagem, elas estão aqui, que ela vai listar palavras e gerar um dicionário com chave de palavras e um dicionário-chave com ocorrências.
São 2 dicionários que ele vai gerar. Eu vou mostrar isso depois. Bom, então a rotina principal está aqui. Então ele vai dar um comando SQL em que ele vai fazer o join de 2 tabelas, a tabela arquivado XML com a tabela título 2022. E quem é o elemento comum dessas 2 tabelas? É o número. Então, título 2022 vai passar a se chamar T1 e arquivado XML vai passar a se chamar T2. Junte as 2 tabelas em que T1.número é igual a T2.número. E onde T2.número, T2.data, né, a data do meu pedido, que aparece em T2, onde a data ela vai de 2022-01-01 até 2022-01-31. Estou pegando as patentes aqui do mês de janeiro. Tá? E aí seleciona e recupera só o número, T2.número, e o título, T1.número. Então, quando executar esse comando aqui, cursor execute, resultado vai jogar tudo isso para um array. Esse array só vai ter 2 colunas, a row 0, que vai ser T2.número, e a row 1, que vai ser o título. Eu recupero os dados aqui, número e título. E aí eu vou montar uma string só com todos os títulos. Ó, eu pego texto inicialmente, ele vai vazio. Texto é igual a texto mais espaço em branco mais título, que eu acabei de ler. Tá? Então ele vai fazer isso daqui só 100 vezes. Aqui eu dei um break aqui, eu pedi para ele fazer só contar 100 vezes. Só vai contar as 100 primeiras ocorrências, tá? Aí depois eu pego nesse texto, então, eu vou ter os 100 títulos concatenados, todos eles numa única string. Eu vou remover aqueles caracteres, né, vírgula e hífen e tudo mais, vou remover os stop words e vou converter isso numa lista. Então, lista é igual a listar palavras, texto. Ele vai pegar texto, que está todo mundo junto, e vai converter numa lista. Depois ele vai converter o primeiro dicionário. Primeiro dicionário, ele vai me gerar assim, ele vai gerar para cada palavra dessa lista, ele vai contar as ocorrências. É isso que essa função gerar dicionário chave palavras vai fazer. Então eu dou para ele uma lista, não é uma string que eu estou dando uma lista, que eu já converti aqui. Eu dou uma lista e ele, para cada palavra dessa lista, ele vai me dar o total de ocorrências, que vai estar índice 1, índice palavra. Então aqui eu vou ter uma relação aqui, vou fazendo esse loop aqui, vou varrer todo o dicionário, ele vai me dar uma relação de todas as palavras e o número de ocorrências. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segundo dicionário, que eu vou gerar o número de ocorrências, e para esse número de ocorrências eu vou ter uma lista com as palavras que tem aquele número de ocorrências. E aí eu vou varrer esse segundo dicionário, DIC2, e vou procurar, aqui eu tenho uma contagem ordem igual a 1, o primeiro eu estou fazendo reverse igual a true. Então eu estou contando pelas ocorrências, vou contar pelas maiores ocorrências. Isso aqui vai me dar a palavra que tem maior ocorrência primeiro, para cada passagem aqui. Então isso aqui vai me dar, no final, eu vou estar montando aqui, primeiro, um dicionário, que eu vou chamar de word counts. Esse dicionário começa vazio e ele vai inserir a palavra e o número de ocorrência dessa palavra, desde que esteja entre as 10 maiores ocorrências. Então, o word counts vai ser um dicionário que vai me conter as palavras que estão no top 10. São as 10 palavras que têm o maior número de ocorrência. Pode ser que tenha 4, 5, 6 palavras com o mesmo número de ocorrências. Entendeu? Então, todas elas vão entrar na minha conta. Aí eu vou montar a nuvem de 2 maneiras. Primeira maneira que eu vou montar
é usando simplesmente a string nuvem. Você vê que nuvem era uma string que ela juntava as palavras do top 10. Então, são as palavras do top 10. Então, eu pego essa string nuvem e mando imprimir a nuvem de palavras. Vai ser a primeira nuvem. Só que isso aqui vai me dar um problema. Isso aqui, essa nuvem de palavras, ela não leva em conta as ocorrências de cada palavra. Isso vai estar resolvido nessa segunda nuvem, que ele vai levar o word counts. O word counts é um dicionário em que aparecem as palavras do top 10, as palavras com maior ocorrência, e a contagem de cada uma dessas palavras. Eu passo esse dicionário word counts e aí eu vou chamar outra função, generate from frequencies, tá? Que é isso aqui, ele vai assumir que eu estou passando para ele um dicionário com as palavras e as ocorrências. E aí ele vai montar uma outra nuvem, uma segunda nuvem. Então, como é que ficou isso? Primeiro, essa primeira parte daqui é essa primeira parte aqui, ó. Esse primeiro print aqui, que é quando eu fiz a leitura logo depois do arquivo do SQL, que eu li o número e título, e eu imprimi número, hífen, título. Então essa é a primeira parte, ó. Eu peguei os números, hífen, título. Isso eu fiz para os 100 primeiros. Para os 100 primeiros. Estou pegando o número e título. E eu já estou gravando esse negócio todo. Aí a segunda parte do negócio, eu estou gravando para onde? Eu estou gravando aqui em texto, né? Texto eu vou gravando todo mundo lá, tá? Aí depois eu vou pegar texto, eu vou remover caracteres, remover stop words e vou converter numa lista. Depois eu vou gerar o primeiro dicionário. Primeiro dicionário que é o DIC1. Como é que é esse dicionário? Esse dicionário é um dicionário que vai me listar a palavra e a ocorrência. A ocorrência é DIC1 palavra. Então você vai ter a palavra, tudo isso já ordenado. Então a Cyanobacter apareceu uma vez. Agentes apareceu um. Aerossol, com 2 S, apareceu 4 vezes. Aerossol apareceu uma vez. Qual é o meu texto? É a junção dos 100 primeiros títulos. Tá? Então ele vai me dar uma relação aqui das ocorrências por ordem de palavra, não é por ordem de ocorrência, né? Poxa, mas eu estou querendo saber a ordem de ocorrência. Então, para isso é que tem esse tal do DIC2. O DIC2, ele vai conseguir chamar essa outra função, gerar dicionário de chave ocorrência, em que ele vai me gerar, ele permitir colocar em ordem de ocorrência. E eu vou imprimir só as 10 primeiras. Então, aí vai aparecer len igual, ó. Aqui, por exemplo, len igual a 1. Quer dizer, a primeira palavra de maior ocorrência foi a palavra método. A segunda palavra, len igual a 1, foi a palavra sistema. A terceira palavra de maior ocorrência foi composição. A quarta palavra de maior ocorrência deu empate. Foi tratamento e vídeo. Foram 2 palavras. E assim ele vai fazendo o top 10, tá? Das palavras com maior ocorrência. Depois eu mando imprimir essas palavras todas, porque elas vão ser montadas numa string única. Ó, método, sistema, composição, tratamento, todas aquelas palavras que eu fui detetando, eu vou juntando isso para ficar numa string só. E mandei imprimir, então, a nuvem, a partir dessa string. Eu levo em conta as ocorrências? Não. Eu só estou sabendo o seguinte, isso aqui são palavras que estão no top 10, tá? Mas será que sistema tem mais? Aqui parece que sistema tem mais que é, dispositivo, né? Mas eu não sei exatamente se tem, por exemplo, use e método parece que estão bem parecidos, né? Quase na mesma medida. Use e sistema está quase igual, está no mesmo tamanho. Mas ele não levou isso em conta. Então, para isso é que eu fiz o outro dicionário, que ele leva em conta as ocorrências. E aí ele vai fazer a contagem e vai permitir ordenar pela contagem.
e vai gravar um novo dicionário que vai se chamar Word Counts. O Word Counts, ele é um dicionário que vai ter a palavra e a ocorrência, palavra e ocorrência. Aí eu vou passar esse dicionário Word Counts para a minha nuvem, que é a minha segunda função de nuvem, que é quando eu passo com, com as contagens. E aí ele vai me fazer uma nova nuvem. Então ele vem aqui, ó, ele vai gerar aqui a segunda opção. Você vê que aparece aqui, ó, método, ele apareceu 33 vezes. Sistema apareceu 18. Composição 10, tratamento 9 e vai por aí afora, tá? Agora eu tenho a minha segunda nuvem, é uma nuvem que já leva isso em conta. Então, veja, por exemplo, no caso da palavra uso, né? Só reparando aqui, ó. Quando eu tinha na versão anterior, você via que o uso, né, aparecia onde o uso? Tá aqui, ao lado do método. Uso está quase no mesmo tamanho que método. E, no entanto, o uso tem 8 vezes e método tem 33. Método é bem maior que uso. Essa primeira daqui não está refletindo isso. O segundo já aparece método grandão, é o maior de todos, e uso já aparece bem pequenininho. Já está proporcional às ocorrências, tá? Então, aqui são duas maneiras de montar essas nuvens, uma não levando em conta as ocorrências, outra levando em conta as ocorrências. Aqui no final, eu tenho aqui um exemplo didático, bem simples aqui, de como montar essa função, tá? Aí tem como configurar o fundo também. Aqui são algumas coisas mais didáticas de como montar essa nuvem. Mas enfim, então ficou o objetivo aqui desse vídeo, então foi mostrar a montagem dessas nuvens, levando em conta as ocorrências e também fazendo o import, né, dos arquivos para montar as tabelas no PHP MyAdmin. E ainda fazer também um princípio de mineração do texto, onde eu conto o número de ocorrências de palavras no texto, usando a biblioteca que tem no Python, que é a NLTK. Então, é isso então. Muito obrigado então.